Você já se perguntou por que damos tanto valor a certas coisas? Por que, sem perceber, entregamos nossa alma a imagens, ideias ou pessoas, como se elas fossem capazes de preencher um vazio que nem sabemos nomear? Talvez você ache que a idolatria é um conceito antigo, uma palavra perdida nas páginas da Bíblia, relacionada a estátuas ou rituais primitivos. Mas, e se eu te dissesse que ela nunca deixou de existir? Que apenas mudou de forma? Hoje, adoramos celebridades com a mesma devoção que os antigos egípcios dedicavam aos deuses. Cultuamos políticos como se fossem messias. Seguimos influenciadores como se fossem profetas. Nos ajoelhamos diante de marcas, de corpos, de discursos, como se a nossa identidade dependesse deles. Vivemos presos a ideologias, corpos perfeitos, curtidas em redes sociais, cifras bancárias, status e narrativas que nos fazem sentir parte de algo. Mas tudo isso, tudo mesmo, pode se transformar num altar, e cada altar exige um sacrifício. Alguns sacrificam sua liberdade, outros sua saúde mental. Muitos, sua verdade. A idolatria não precisa de templos nem de rezas. Ela acontece em silêncio, no escuro, onde ninguém vê. Nos pensamentos que giram em torno de alguém. Nos medos que nos impedem de contrariar. Nas máscaras que vestimos para agradar o ídolo do dia. Seja ele um chefe, uma ideologia ou a própria imagem refletida no espelho. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard escreveu: "A maior forma de desespero é querer ser alguém que não se é." E é exatamente isso que a idolatria faz conosco. Ela nos convence a trair nossa essência para agradar um ídolo que, no fundo, nem existe. Porque o ídolo é só uma ilusão. Uma ideia vazia projetada por nossos medos, pelas nossas carências, pela nossa ânsia de pertencer a algo, ou de sermos adorados por alguém. Desde o início da humanidade, o ser humano teve uma necessidade quase desesperada de se apegar a algo que desse sentido ao caos. Um símbolo, uma causa, um salvador, algo ou alguém que pudesse suportar o peso das nossas esperanças. E é aí que mora o perigo. Porque quando entregamos o que temos de mais sagrado àquilo que é passageiro, inevitavelmente seremos destruídos por isso. A idolatria sempre cobra um preço, e quanto maior a devoção, maior o abismo. Idolatrar é como construir uma ponte sobre areia movediça. Pode parecer firme no começo, mas cedo ou tarde, tudo afunda. Sempre afunda. E o mais assustador é que isso pode acontecer com qualquer um. Com pessoas inteligentes, sensatas, despertas. Porque a idolatria não precisa de ingenuidade. Ela precisa apenas de um vazio não resolvido. Às vezes, o ídolo é alguém que admiramos. Às vezes, é uma ideia que não conseguimos abandonar. Às vezes, é a versão idealizada de quem achamos que deveríamos ser. Mas todos esses ídolos têm algo em comum. Eles se alimentam da nossa entrega. E quanto mais entregamos, mais perdemos de nós mesmos. Pense bem. Quantas vezes você já silenciou sua verdade para manter uma imagem? Quantas vezes engoliu a própria voz para preservar um vínculo? Quantas vezes fingiu que acreditava, só para não decepcionar? A idolatria começa onde termina a autenticidade. E quando olhamos ao nosso redor, ou dentro de nós mesmos, não é difícil perceber que estamos cercados por ídolos. Alguns visíveis, outros secretos. E o mais perigoso deles é aquele que achamos que é indispensável. Porque o ídolo, quando ocupa o centro, não divide espaço com mais nada. Ele exige tudo. E ainda assim, continua faminto. Seja uma pessoa, uma ideia, uma crença, um ideal. Tudo aquilo que não aceitamos perder e que nos faz perder a nós mesmos é um ídolo. E o chamado da adoração é sempre silencioso. Mas uma vez atendido, ele raramente permite retorno sem cicatrizes.
A idolatria raramente aparece com um rosto monstruoso. Ela não grita. Ela sussurra. Chega disfarçada de sonho, de sucesso, de segurança, de estabilidade emocional. Se apresenta como solução, mas planta lentamente as sementes da prisão. No começo, parece um caminho, depois vira um labirinto. E quando percebemos, já estamos de joelhos, não por escolha, mas por dependência. Ela não exige uma cerimônia, basta uma promessa, uma esperança, um nome. E então começamos a construir um altar dentro de nós, muitas vezes sem saber. Friedrich Nietzsche, no auge de sua lucidez e também de sua dor, observou com amargura o que chamou de moral de rebanho. Para ele, a idolatria se manifestava na obediência cega, na negação da individualidade, no culto à autoridade. Em sua obra, Assim Falou Zaratustra, ele brada com força: cuidado para que ao lutar contra monstros, você não se torne um. Essa frase não é apenas uma advertência, é uma maldição, porque o ídolo transforma. E o devoto, muitas vezes sem notar, se torna a própria caricatura daquilo que combatia. Quantas vezes, em nome de um ídolo, seja um ideal, uma doutrina ou uma figura pública, pessoas cometeram atrocidades. Quantas guerras foram travadas? Quantas inquisições, perseguições, ditaduras, genocídios começaram com uma promessa de ordem, paz, pureza ou redenção? Quantas injustiças foram justificadas com a desculpa de fé, tradição, honra ou segurança nacional? A idolatria nunca é neutra. Ela molda o mundo à sua imagem. E quando é confrontada, reage com fúria. Cega, absoluta. Porque o ídolo, para continuar existindo, precisa eliminar qualquer ameaça à sua perfeição imaginária. Na Alemanha nazista, o culto à figura de Hitler transformou um país inteiro num campo de adoração cega e destruição em massa. O povo não o via como um político, mas como um símbolo, um escolhido, um redentor. E quando um homem se torna símbolo, deixa de ser humano. E tudo o que está ao seu redor também perde a humanidade. O mesmo aconteceu em tantos outros momentos da história, nos impérios, nas cruzadas, nos regimes totalitários, nas ditaduras do século XX, nos linchamentos virtuais de hoje. Mudam as ferramentas, as telas substituem os púlpitos, mas o padrão se repete. A idolatria transforma o outro em inimigo e nos convence de que estamos certos, mesmo quando ferimos, excluímos ou matamos. O problema da idolatria é que ela precisa de uma ameaça, um inimigo, alguém para apontar e dizer: ele é o problema, ele é o erro, ele deve ser eliminado. E nessa lógica, o ídolo se fortalece enquanto o mundo sangra. Simone Weil, filósofa francesa e mística lúcida, escreveu com precisão cirúrgica: a idolatria é a tentação universal de amar o vazio, de adorar aquilo que não pode saciar. E é exatamente isso que ela faz. Ela se oferece como cura, mas é veneno. Se veste de esperança, mas caminha com os pés da arrogância. Alimenta o ego do líder e a carência do seguidor. E quando o vazio se veste de promessa, o povo entrega tudo: sua consciência, sua liberdade e, às vezes, sua própria alma. O mais perverso da idolatria é que ela não precisa ser imposta. Ela é desejada, ela é invocada, porque a mente cansada busca descanso e a alma vazia implora por sentido, mesmo que seja falso. Por isso, o inimigo mais perigoso não é aquele que vem com espada na mão. É o que chega com um sorriso, com um discurso, com promessas doces demais para serem verdade, mas que queremos desesperadamente acreditar. E acreditamos, porque é mais fácil se ajoelhar diante de um ídolo do que permanecer de pé diante do próprio vazio.
Mas o ídolo mais perigoso não está fora, está dentro. Ele não tem nome, nem forma definida, mas é persistente, exigente e invisível. É a imagem de nós mesmos que criamos para sobreviver neste mundo. Um personagem, uma máscara, a idealização do que deveríamos ser, não o que somos. Queremos ser admirados, reconhecidos, desejados. Queremos ser perfeitos, imortais, intocáveis. Queremos ser tudo, menos reais. E quando não somos, o que é inevitável, caímos no abismo da frustração, na vergonha, na sensação de inadequação que nos corrói por dentro, como uma falha secreta que precisa ser escondida a todo custo. É a idolatria do ego, do eu ideal, do eu que preciso ser para ser amado. E é essa construção silenciosa que nos escraviza. Vivemos muitas vezes não como quem respira, mas como quem representa. Interpretamos uma versão editada de nós mesmos para agradar um público que nem se importa. E quanto mais bem-sucedida é a atuação, mais distantes ficamos de quem realmente somos. Quantas pessoas vivem presas a uma versão falsa de si mesmas? Quantas sacrificam seus valores para manter a imagem de invencíveis? Quantas se sufocam tentando manter a aparência de estabilidade enquanto desmoronam por dentro, em nome do sucesso, da aparência ou da validação? Sacrificamos nosso tempo, nossos princípios, nossos afetos mais sinceros, e no fim, nem sabemos mais o que é verdadeiro. A idolatria pessoal é silenciosa, mas corrosiva. Ela se esconde por trás do elogio, da performance, da necessidade de parecer forte o tempo todo. Ela nos aliena da nossa própria humanidade. Nos ensina que ser vulnerável é fracassar, que admitir dúvidas é perder valor, que sentir dor é motivo de vergonha. Mas será que existe algo mais humano do que isso? O que somos sem nossas dores, sem nossas quedas, sem nossas contradições? Enquanto mantemos vivo o ídolo interior, não vivemos, apenas nos editamos, nos polimos. Nos censuramos, nos fabricamos, mas o preço é alto. Porque aquilo que não é autêntico, uma hora colapsa. Kierkegaard dizia que a verdadeira fé só nasce no desespero. E talvez seja exatamente esse o caminho. Confrontar nossos ídolos internos e permitir que eles desmoronem. É doloroso, é desconfortável, mas é libertador. Porque só assim podemos nos reconstruir, não como personagens, mas como pessoas. Pessoas que sangram, que erram, que sentem, mas que justamente por isso têm chance de viver de verdade. O ídolo interior nunca se satisfaz. Ele quer sempre mais, mais perfeição, mais controle, mais aplausos. E quando não consegue, nos pune com autocrítica, culpa e silêncio. Mas a alma não nasceu para a perfeição. Ela nasceu para a verdade. E a verdade não precisa ser adorada. Precisa apenas ser vivida. Todos os ídolos, cedo ou tarde, desabam. Porque nenhum deles é feito para durar. São construções humanas, frágeis, vaidosas, ilusórias. E por mais que brilhem por um tempo, o fim é sempre o mesmo: a queda. Quando caem, não fazem apenas ruído. Fazem silêncio. Um silêncio pesado, cortante, que ecoa dentro de nós como um luto sem nome. E o que resta quando tudo aquilo em que acreditamos desmorona? O que sobra quando o altar que sustentava nossas certezas vira escombros? O deserto. Mas esse deserto pode ser fértil. Sim, ele assusta, ele consome, ele seca, mas também revela. É nele que os gritos cessam, que as distrações se afastam, que os reflexos distorcidos desaparecem. É no vazio que podemos, talvez pela primeira vez, ouvir o que é real.
porque só quando todos os altares caem é que podemos ouvir o silêncio. E nesse silêncio, talvez, apenas talvez, surja algo mais verdadeiro. Algo que não grita, que não exige, mas que permanece. A filósofa mística Simone Weil escreveu certa vez: só aquilo que é eterno pode ser amado de verdade. Tudo o que é efêmero é idolatria disfarçada de amor. Essa frase é um espelho quebrado. Mostra que muitas das nossas paixões mais intensas não são amor, são carência. Que muito do que chamamos de devoção é medo disfarçado de fé. E que a maioria dos nossos apegos não é escolha, é fuga. E é por isso que a idolatria, em sua essência, é tão devastadora. Porque nos faz amar aquilo que nunca poderá nos amar de volta. Nos leva a esperar de coisas finitas aquilo que só o infinito pode oferecer. A idolatria promete sentido, mas entrega prisão. Promete salvação, mas exige sacrifício. Ela nos seduz com a ilusão de controle, mas nos aprisiona na dependência. E a verdade, nua, crua, brutal, é esta: aquilo que idolatramos, mais cedo ou mais tarde, exigirá tudo de nós e ainda assim não será suficiente. Então, talvez o verdadeiro ato de coragem hoje não seja adorar, mas renunciar. Renunciar aos falsos deuses, aos gurus, à necessidade de aplausos, à ditadura do ego, à ilusão de que somos o centro do universo. Talvez a liberdade verdadeira comece quando nos libertamos da obsessão de sermos algo e apenas nos permitimos ser. Tolstói encontrou sua salvação na fé simples dos camponeses. Kierkegaard enfrentou seus abismos na solidão da dúvida. Nietzsche se lançou ao limite da razão para desafiar os deuses e, no caminho, desfez os véus do auto-engano. Cada um, à sua maneira, enfrentou os ídolos e viu de perto o preço da idolatria. E nós? O que estamos adorando em segredo? A carreira? A juventude? A reputação? A ideologia? O próprio reflexo no espelho? Talvez seja a hora de parar. De respirar fundo. De olhar ao redor e dentro. Ver que nenhum ídolo vai nos salvar. Que nenhum ideal será suficiente. Que a verdadeira paz não está no culto, mas na lucidez. Não na perfeição, mas na presença. Não no domínio, mas na entrega. Porque o que nos liberta não é aquilo que adoramos, é aquilo que temos coragem de deixar ir.